Olá! Na aula de hoje nós falaremos sobre prestação de contas parcial e final. A prestação de contas ela se divide em dois momentos, em dois processos. O processo de prestação de contas parcial, que basicamente abrange a parte fiscal, contábil, financeira do projeto, e a prestação de contas final, que se caracteriza por comprovar a execução do objeto, a boa execução do objeto. Então, vamos começar pela prestação de contas parcial. Quais os documentos necessários para essa prestação de contas? Primeiramente, o balancete de prestação de contas, que nada mais é que o lançamento das despesas e de toda a movimentação financeira lá no sistema SIGEF. Esse lançamento vai gerar um balancete que deverá ser impresso e entregue pelo proponente na prestação de contas. Os documentos fiscais, que devem ser sempre em via original e bem preenchidos. O que a gente quer dizer com bem preenchidos? Que tenha todos os dados tanto do proponente, da entidade, quanto do fornecedor, e que contenha a descrição da despesa correta. Os extratos da conta corrente e da aplicação financeira, então o extrato desde o momento que o proponente recebeu o recurso até o momento que a conta ficou zerada, e da aplicação financeira, porque a aplicação financeira é obrigatória de todo o recurso, ainda que ele seja utilizado em curto prazo. Os comprovantes de transferência, como a movimentação financeira ela é feita por transferência eletrônica, esses comprovantes devem ser apresentados na prestação de contas. Os documentos complementares, o que a gente chama de documento complementar? São documentos que eles comprovam a execução para além do documento fiscal. Então, por exemplo, se a entidade efetuou um gasto com passagem aérea, o que comprova que a passagem aérea foi utilizada é o cartão de embarque, por exemplo. Então, você comprova com o documento fiscal a compra do material ou do serviço, e esse documento complementar comprova que você de fato utilizou o serviço. Uma das partes mais importantes da prestação de contas é a apresentação de fotos, seja de qual for o item que for apresentado. As fotos ajudam a comprovar, ajudam a qualificar a sua prestação de contas, seja de qual item for. Pode ser desde a aquisição de material, a comprovação de serviços. Ela é a parte que mais auxilia o analista de prestação de contas a comprovar que o serviço foi executado ou foi adquirido de fato. Tem uma especificidade do decreto, que é a parte de infraestrutura, que aí abrange atividades específicas aos projetos de infraestrutura, e tem um rol de documentos que também precisam ser apresentados, e outros documentos que o setor técnico acharem necessários, que são documentos de qualquer natureza que o analista técnico pode solicitar ao proponente para que ele comprove o serviço ou o item adquirido. A realização de despesas tem algumas vedações pelo decreto. São elas despesas com multas, juros e taxas, despesas com publicidade, salvo algumas exceções previstas no decreto também, despesas com taxa de administração, de gerência ou similar, uma vez que o proponente ele tem que ter capacidade técnica de executar o projeto, então é vedada a despesa com esse tipo com essa natureza. Com o servidor do quadro do concedente ou parentes de primeiro grau, despesas fora da vigência do instrumento, então as despesas devem ser todas efetuadas dentro da vigência, entre a data da publicação e a data fixada para finalizar a vigência, entre outras vedações dispostas no decreto também. Sobre a prestação de contas final, quais são os documentos necessários? Primeiramente, o relatório de cumprimento do objeto, que é onde a entidade vai descrever de que forma ela realizou a execução daquele objeto. O comprovante de devolução de bens remanescentes, caso haja a exigência de devolução, caso esse bem não seja doado pelo Estado à entidade. O comprovante de recolhimento de saldo de recursos, então caso algum item tenha saído mais barato do que o previsto, ou até mesmo o recurso advindo da aplicação financeira, ele deve retornar aos cofres públicos. Isso, claro, respeitando a proporcionalidade da contrapartida pactuada, se houve
pacto de contrapartida, o comprovante de execução do objeto, e esse é o passo mais importante da prestação de contas, onde deve comprovar por meio de reportagens, de fotos, de mídia, de conteúdo de mídia, que ele executou o objeto, e outros documentos que o setor técnico achar necessários para a comprovação da prestação de contas final. Então, o analista ele tem liberdade de pedir para a entidade algum documento que ele ache necessário para comprovar a execução do objeto. E por isso é importante o preenchimento, um bom preenchimento de objeto na hora da proposta, de montar a proposta e o plano de trabalho, porque é aqui, nesse momento, que você vai comprovar a execução dele. Então, um objeto bem escrito é muito importante para que não dê problema na prestação de contas final. É isso então, obrigada e até a próxima aula.